Um grande abraço para você, seja bem-vindo ao Sem Protocolo, e hoje nós vamos receber aqui o Dr. André Pansuti, é o médico pediatra, gente finíssima, corintiano, ó, show de bola. Dr. André Pansuti, seja bem-vindo ao Sem Protocolo. Obrigado, satisfação estar aqui com você. É um prazer grande receber um corintiano como a vossa pessoa. É isso aí. Coração firme no peito? Coração firme, corintiano desde pequeno. E por falar em pequeno, a galera que o senhor cuida, as crianças, os adolescentes, fale um pouquinho da importância da pediatria. A importância da pediatria está justamente aí, né? Então, garantir saúde, garantir a prevenção, né? Então, prevenir e cuidar para que a criança se desenvolva, evolua e aproveite essa primeira fase da vida da melhor forma possível. Vacinação, doutor. Extremamente importante, né? Então, a gente está passando, né, por essa fase de pandemia, a gente viu o impacto que uma doença pode causar na população como um todo. Então, a vacinação é uma das principais, né, uma das formas essenciais na prevenção de doenças. E, ao longo da pandemia, com essa divulgação de inúmeras informações sobre a doença e sobre a vacinação, a gente tem que entender que a vacina, o objetivo dela não é só prevenir a doença, mas também prevenir a evolução da doença de uma forma mais grave. Então, prevenir a internação, prevenir a gravidade da doença e prevenir, por último, o óbito, né, pela doença. Então, a vacinação tem uma importância essencial, não só na criança, mas em todo o indivíduo. O Brasil tem um histórico muito positivo em termos de vacinação. É um dos países que mais cumpre hoje está um pouquinho defasado, mas é um dos países que historicamente sempre cumpriu as suas metas do aspecto de vacinação. O calendário vacinal nacional é um dos melhores e mais completos do mundo. Só que, ao longo do tempo e nos últimos anos, principalmente nessa época de pandemia, esses últimos 3 anos, a gente viu as metas vacinais caírem ao longo do tempo. Justamente pelo fato da dificuldade, o medo de sair de casa, o medo de procurar um serviço público de saúde. Mas agora, né, então Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunização, o próprio Ministério da Saúde está intensificando para a gente conseguir recuperar as metas de cobertura vacinal que a gente conseguia anteriormente. Porque as metas são, pode-se dizer que audaciosas, no sentido de atingir 90% da população. E ao longo do tempo a gente viu essas metas caírem, chegando, dependendo da vacina, em 40%, 60%. É muito pouco. Aí é uma queda. Sim, importante, né? E que precisa ser combatida. Precisa ser combatida. Então a gente precisa recuperar isso, subir essa cobertura vacinal para todas as vacinas disponíveis. Doutor, falando um pouquinho mais direcionado à alimentação. É claro que a vacina ela é muito importante, agora a pessoa precisa se alimentar. E quais são as recomendações que o senhor passa para essa área? Quando a gente fala em prevenção, a gente tem vários aspectos, né, para ser discutido, para ser abordado. A vacinação é um deles, a alimentação, o sono de qualidade, né? Então tudo isso interfere na imunidade, seja da criança, seja do indivíduo adulto, idoso. Então, quando a gente fala em alimentação, a gente tem que começar focando na alimentação do recém-nascido, na alimentação dos primeiros 6 meses de vida, onde o ideal é o aleitamento materno exclusivo. A partir daí, a gente entra na introdução da alimentação complementar, mas a gente reforça ainda a manutenção desse aleitamento materno e Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde fala até 2 anos ou mais, ou seja, não tem uma data limite. Mas quando a gente fala em aleitamento materno complementado, aleitamento materno prolongado, a gente sabe que quanto mais, melhor, tanto para a criança como para a mãe. Então o aleitamento materno ele não traz vantagens só para o bebê. Ele traz vantagens na saúde da mãe que amamenta também, que a gente chama de lactante. Então a gente sabe que o aleitamento materno ele vai proteger contra câncer de colo de útero, câncer de mama, vai proteger contra o diabetes, vai proteger contra o excesso de peso, sobrepeso, obesidade,
tanto na criança como também na mãe, para recuperar o peso de antes da gestação. Então, quando a gente fala em alimentação, a gente aborda essa etapa. Agora, pensando em alimentação complementar, a introdução da alimentação ali a partir dos 6 meses. Então, desde que o bebê esteja sendo acompanhado pelo pediatra, às vezes pela nutricionista, a gente vai buscar sempre uma alimentação saudável. Mas a gente tem que levar em consideração a alimentação familiar. Então, a criança vai ser um espelho da alimentação dos pais. Então, a gente tem que focar na alimentação dos pais para a gente trabalhar da melhor forma possível a alimentação da criança. Doutor André Pansuti, a questão da amamentação, o senhor falou, é importante, a alimentação após 6 meses, que ela precisa de ser adicionada. A gente tem visto algumas crianças passando por uns perrengues aí de engasgos. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa prevenção. Sim. Então, justamente, né, a criança é naturalmente curiosa, né? E a partir dos 4 meses, por exemplo, a criança já tem capacidade de coordenação de buscar tudo que está ao redor e levar até a boca. Quando a gente fala em prevenção de acidente, a gente fala em supervisão, né? Então, nós nunca podemos deixar uma criança sem supervisão com alimentos, brinquedos ou qualquer outra coisa que ela possa colocar na boca e possivelmente levar ao engasgo. Então, na realidade, o básico dos acidentes são justamente focar na prevenção. Agora, o engasgo, durante a alimentação, ele pode acabar acontecendo, né? Então, nós, adultos, engasgamos de vez em quando. Então, a criança, devido à própria imaturidade, tem também esse risco, existe também esse risco. E o que os pais precisam saber é, primeiro, identificar o engasgo. Então, quando a criança está engasgada? Então, quais são os sinais, os sintomas que você tem que esperar, que você vai ver quando uma criança está engasgada ou parcialmente engasgada? Então, é a criança que tenta tossir e não consegue, porque o objeto, o alimento, o brinquedo que está ali no lugar errado, ele obstrui a passagem de ar. Então a criança não consegue respirar. Então, se a criança não consegue respirar, ela vai tentar tossir e não vai conseguir. Então, uma tosse que não tem eficácia, inefetiva. Ela vai tentar chorar, mas é um choro sem som. Então, é aquela criança com a face de desespero, de susto, sem conseguir emitir som, sem conseguir chorar. E na evolução, você vai ver uma criança ficando cada vez mais prostrada, cada vez mais pálida ou até mesmo arroxeada. Beleza. Aí agora o próximo passo é o pai saber as manobras para fazer o desengasgo. Aí as manobras, eu recomendo que me sigam lá no Instagram, que no meu canal eu publiquei um dia desses, justamente em 3 vídeos, as manobras para fazer o desengasgo desse bebê. Então é extremamente importante que os pais, que os cuidadores, que todos que tenham contato com crianças saibam as manobras do desengasgo no bebê pequeno, justamente para evitar esse risco. Qual que é a rede lá, o seu Instagram lá para a gente fazer? Dr. Pansuti. É só ir lá, seguir, dar uma... Bacana. Então você, preste atenção nisso, acompanhe, vai lá. O doutor está dando essas dicas e você que está nos acompanhando, faça a sua inscrição no nosso canal, coloque um joinha lá para você receber todas os nossos materiais, comente. Se você tiver alguma pergunta, mande para nós, mande para a nossa produção e ela vai chegar até o doutor André Pansuti, que vai mandar a resposta depois para ti. Então, doutor, importante que o senhor fale também, porque num momento desse, os pais normalmente se desesperam. Sim. Um conselho... De manter a calma. Com certeza, né? Um conselho que a gente costuma dar no consultório, né? Porque realmente é uma situação desesperadora, né? Então, normalmente, o que a gente fala? Nessa situação, na medida do possível, né? Respira fundo. Está sozinha em casa? Está sozinho em casa? Já busca o telefone, põe no Viva Voz e você vai ligar para o 192, 193 para que alguém venha te ajudar. Beleza, põe no Viva Voz e já vai executando as manobras para ajudar o bebê. Estão em 2 pessoas? Tem a mãe e mais uma babá, a mãe e mais o papai? Então, o mais calmo vai realizar as manobras e vai ajudar o bebê.
O mais desesperado vai para o telefone 192, 193 para buscar ajuda. Sempre de viva voz. Aí, estando outra pessoa, não tem necessidade do viva voz, mas está sozinha, telefone 192, 193, viva voz, porque assim você consegue conversar e realizar as manobras nesse meio tempo. Agora, manter a calma é difícil. Chega a ser desesperado. Né? Mas lembrar, as manobras salvam vida. Né? Então as manobras salvam aquele bebê. Então, respira fundo e está sozinho em casa, então é você que vai precisar realizar essas manobras da melhor forma possível, até que chegue o resgate, para que ele assuma seu lugar. Na maioria das vezes, com o resgate chegando, você já vai ter desengasgado o bebê. Salvou a vida do seu bebê. Isso é fundamental. Né? Doutor, no seu consultório, o que é que mais busca o senhor lá? No consultório, a gente preza pela prevenção, né? Então, no consultório, a gente tem o foco da puericultura. E o que é a puericultura? As consultas feitas com uma periodicidade própria da idade, para justamente avaliar a criança como um todo. Então, nas consultas de puericultura vão ser avaliados a vacinação, a alimentação, o crescimento dessa criança em peso e estatura, os marcos do desenvolvimento que ela está adquirindo, se está próprio para a idade ou se tem algo que a gente precisa levar em consideração e ficar em alerta. E, claro, todas as outras queixas, dúvidas com relação à saúde, possíveis doenças e outros diagnósticos que a gente vê no dia a dia e com base nas queixas dessa mãe. Então, as consultas de puericultura são uma visão global desse bebê, uma visão global, na realidade, não só do bebê, mas da família, a dinâmica familiar e formas da gente melhorar isso no dia a dia para essa família. O senhor falou em alimentação, cuidado da alimentação, alimentação salutar. A gente está vivendo num momento com um problema seríssimo que é a obesidade. E boa parte dos profissionais da saúde, os médicos, de uma forma geral, eles batem lá nessa primeira infância. Tem como evitar isso? Tem como evitar justamente prezando pela alimentação saudável desde o começo. Né? Então, atualmente, e essas recomendações vão mudando ao longo do tempo, atualmente o foco é justamente evitar o açúcar até os 2 anos de idade. Né? Justamente para com que a criança sinta o sabor natural daqueles alimentos que ela está recebendo. Né? Evitar o sal até 1 ano de idade. Justamente, a gente tem uma criança com um paladar puro. Né? O nosso paladar já está meio que adaptado ao excesso de açúcar, ao excesso de sal. Agora a criança tem a oportunidade de sentir o gosto verdadeiro daquele alimento que está sendo recebido pela primeira vez. Então, levando como foco o aleitamento materno exclusivo, depois com 6 meses a introdução alimentar, com base na alimentação geral, então uma alimentação onde vai ter o arroz, o feijão, as carnes, as verduras e os legumes, restrita de sal no primeiro ano de vida, nada de suco de frutas nesse primeiro ano de vida, vamos focar nas frutas in natura, nas frutas mesmo, seja raspada, seja amassada, ou, conforme a confiança dos pais, permitindo que a criança se alimente sozinha. Né? E aí depois o açúcar em si, eliminar, deixar para depois de 2 anos ou até mais do que isso. Então, tendo como base essa alimentação, você consegue, na grande maioria das vezes, fazer com que essa criança cresça com ganho de peso adequado para a idade. Doutor, prática de exercício. A gente está muito precoce, as coisas estão muito avançadas. Como é que fazer, como colocar, como mexer com a criança para que ela pratique esporte? Tirar do celular. Primeiro, não dando o celular, né? Não dando o celular. Então, atualmente a recomendação é 0 tela até 2 anos de idade. Mesma coisa, né? E a dificuldade, né? Então, é extremamente difícil no mundo que a gente vive, né? Porque os pais estão com o celular na mão 24 horas por dia. O celular se transformou numa ferramenta de trabalho, de lazer, de conexão. Mas a recomendação é justamente 0 tela até os 2 anos de idade. Quando a gente fala tela, é celular, tablet, televisor, computador, videogames.
Então, se você consegue essa proeza, você vai ter uma criança em casa extremamente ativa. Né? Extremamente ativa. A criança é naturalmente ativa, exploradora, curiosa, né? Extremamente corajosa. Né? Então, se você consegue manter esse primeiro ponto, já é o primeiro passo. Agora, o segundo passo vai muito dos pais, de permitir para essa criança, de oferecer para essa criança oportunidades. Então, os pais que dão exemplo, que são ativos, que praticam esportes, que levam essa criança para parques, para praia, para parquinhos e oferecem às crianças oportunidades para a prática de exercício e para atividade física diariamente. Então esse é outro ponto que a gente tem que reforçar e que a gente reforça no dia a dia de consultório para uma vida saudável, né? Prevenção de sobrepeso, obesidade e prevenção de outras doenças crônicas. Né? Então as dislipidemias, que são as alterações do colesterol, o diabetes, as doenças do coração, as doenças cardiovasculares, então infarto, AVC, então tudo isso está envolvido e a prevenção começa aí, nessa primeira infância. Quero agradecer demais a presença sua aqui conosco e esse seu jaleco aí, ele é estratégico, né? Estratégico. A ideia é justamente trazer um pouquinho do mundo da criança para dentro do consultório, né? Porque a gente sabe que o consultório é um ambiente hostil para a criança. A criança não entra lá dentro com muita vontade, né? Hoje focamos bastante na prevenção e a pediatria é realmente um dos focos da pediatria é a prevenção, a garantia de saúde. E agora, nos meses de abril e maio, o foco é a prevenção da vacinação contra a influenza, né? Então, em todas as crianças, a partir de 6 meses até os 6 anos incompletos, 5 anos, né, até quase completar 6 anos, todas as crianças a partir de 6 meses nessa faixa de idade podem receber a vacina da influenza no posto de saúde. E é extremamente importante garantir essa proteção. Não esquecer também a vacinação do Covid. Vamos vacinar essas crianças. Dr. André Pansuti, um grande abraço, hein? Vai Corinthians! Vai Corinthians! A você de casa, nosso melhor obrigado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, doutor.